Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, preocupado com o fato de poder estar ofendendo algumas pessoas quando eu menciono a palavra petralha. Por isso, vou tentar substituir a expressão petralha por algo mais socialmente aceitável, como propino afetivo. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Eu acabo de ultrapassar a marca dos 10 mil inscritos e agora só faltam os outros 290 mil que a plataforma detonou, né? Por favor, se inscreva, ative o sininho e peça para todo mundo se inscrever. Eu preciso muito da sua participação. Hoje, 30 de janeiro de 2026, é o Dia da Saudade, o Dia do Padrinho, o Dia Mundial do Croissant, o Dia da Ginástica Olímpica, o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, o Dia Mundial da Não Violência e Cultura da Paz e o Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas. Os indicadores financeiros mostram dólar, euro, bolsa de valores e Bitcoin em baixa, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. No Congresso continua a gritaria. O presidente da CPMI do INSS fez um apelo ao Bubina, o amigo do amigo de meu pai, contra a blindagem de Daniel Vorcaro. O senador Carlos Viana defendeu que o dono do Banco Master seja obrigado a falar no depoimento ao colegiado para esclarecer a concessão de empréstimos consignados a aposentados. O senador Eduardo Girão pediu que a CPI do crime organizado convoque o satânico psicopata golpista e a mulher dele para falar sobre o Banco Master. O senador também solicitou que o Bubina e os irmãos dele prestem esclarecimentos à comissão. Enquanto isso, Polícia Federal e Ministério Público do Estado do Amapá vão apurar se um fundo com o irmão e aliado de Davi Narcolumbre ignorou alerta sobre o Banco Master. Os desdobramentos da Operação Compliance Zero, que apura o escândalo do Banco Master, prometem colocar no centro do debate a relação política do presidente do Senado com a Amprev, a Amapá Previdência, presidida por Jocildo Lemos, indicado ao cargo com o apoio de Narcolumbre e que tem no Conselho Fiscal o irmão do senador, o advogado Alberto Narcolumbre. O jornalista Joaquim Ribeiro traz a informação de que o amigo do amigo de meu pai deve cair da relatoria do caso Master. O Bubina deverá ser substituído pelo morbidamente obeso Glória. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje o nome de Kevin Warsh como o próximo presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Se a indicação for aprovada pelo Senado, o Warsh vai substituir Jerome Powell, cujo mandato termina em maio e com quem Trump tem tido um desentendimento atrás do outro há anos. Ex-diretor do Fed, altamente crítico dos atuais rumos da instituição e um dos 4 finalistas numa lista de nomes que era discutida pelo governo, Kevin Warsh foi confirmado por Trump por meio de um post na plataforma dele, a Truth Social. Na Gazeta Brasil, a informação de que o preço do ouro despencou hoje, registrando a maior queda diária desde o ano de 1983. A queda ocorreu após o presidente Donald Trump anunciar Kevin Warsh como sendo a escolha dele para a presidência do Federal Reserve. Ontem, cotado a R$ 903,59, como você deve ter visto nos indicadores financeiros, o preço do grama do ouro desabou para R$ 833,80. Alguns movimentos econômicos inesperados devem ficar no seu radar. Apenas dias após Trump alertar a União Europeia contra a venda de títulos do Tesouro norte-americano, a Europa fez exatamente isso,
enviando uma mensagem geopolítica contundente a Trump. Dois grandes fundos de pensão europeus começaram a vender ativamente títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Um fundo de pensão dinamarquês vendeu cerca de 100 milhões de dólares, enquanto o fundo de pensão sueco AP7, apoiado pelo governo, vendeu uma pesada quantia de 8 bilhões e 800 milhões de dólares em títulos do Tesouro norte-americano. No total, quase 8 bilhões e 900 milhões de dólares foram desinvestidos. O que torna esse movimento histórico é o motivo. Esses fundos declararam claramente que a decisão não é econômica, mas política. Eles citaram preocupações com o Estado de Direito, com a instabilidade política e o comportamento da política externa dos Estados Unidos sob o presidente Donald Trump. Mesmo que o dólar continue lucrativo, eles não veem mais os ativos norte-americanos como politicamente seguros. Isso representa uma grande ruptura com a tradição. Os fundos de pensão europeus sempre trataram os títulos do Tesouro dos Estados Unidos como ativos livres de risco, neutros e seguros a longo prazo. Vendê-los por razões políticas quebra um tabu de décadas. O contexto inclui tensões sobre a Groenlândia, declarações relacionadas à OTAN e o crescente desconforto europeu com o que vem como diplomacia coercitiva dos Estados Unidos e o desrespeito à soberania europeia. Até agora, a desdolarização era associada principalmente a nações do BRICS, como China e Rússia. A entrada da Europa muda tudo. Como bloco, a União Europeia detém cerca de 1 trilhão e 600 bilhões de dólares em dívida norte-americana, mais do que o Japão. Não se trata apenas de bilhões vendidos, mas de confiança sendo perdida. A Europa traçou uma linha vermelha, sinalizando que até aliados não tolerarão mais pressão política atrelada à dominância financeira. O status global do dólar norte-americano sofreu, portanto, outro golpe bastante visível. Como você viu nos indicadores financeiros, o dólar fechou a R$ 5,19, atingindo o menor patamar em 20 meses. A Bolsa de Valores também caiu. As baixas têm relação com as decisões dos Estados Unidos e do Brasil sobre as taxas de juros. O pagamento de mensalidades por Pix movimentou 690 milhões de reais em 2025. As transações cresceram 110% no ano, mas o boleto ainda concentra a maior parte dos pagamentos no setor educacional. E então, como eu disse, o número de netespectadores continua crescendo. Eu acabo de ultrapassar a marca dos 10 mil inscritos, algo que eu devo única e exclusivamente e agradeço a cada um que me acompanha nessa jornada. Mas eu preciso continuar chamando a sua atenção para a necessidade de ajuda. Para mim é totalmente desagradável falar disso, mas eu não tenho outra saída. Eu tenho que pedir diretamente a você que contribua com o que puder, não importa o valor. A minha sugestão é de que você monte uma rotina informal de envio da ajuda com uma regularidade que você mesmo vai determinar. Pode ser semanalmente, pode ser a cada 10 dias, a cada quinzena, a cada mês. O importante aqui não é tanto o valor, e sim aumentar o número de contribuintes, ao lado de uma regularidade, de uma constância, para que eu possa ter um mínimo de previsibilidade e possa reconstruir a minha equipe e melhorar a abrangência do meu NetJornal. Mais uma vez, eu agradeço muito a sua atenção e peço mil desculpas por essa chateação sem fim de ficar pedindo ajuda todo dia, mas o fato é que a sua colaboração é absolutamente essencial. E sem ela, eu não poderei seguir adiante, mesmo porque, quando o CL News foi criado há 5 anos, eu avisei, eu expliquei claramente que eu não teria como desempenhar essa tarefa sem a ajuda de todos, sem a ajuda de cada um. A China planeja lançar centros de dados de inteligência artificial no espaço, desafiando a SpaceX. O plano de desenvolvimento de 5 anos foi anunciado pela mídia estatal da ditadura chinesa. O Apple Watch
liberou as notificações de pressão alta após o aval da Anvisa. A tecnologia tem como foco o diagnóstico precoce em pessoas que ainda não sabem que possuem o problema de saúde. O YouTube anunciou que vai expandir o uso da inteligência artificial para identificar a faixa etária dos usuários e oferecer experiências adequadas à idade, com início previsto no Brasil, Singapura e Austrália. A plataforma vai implementar a medida para calcular a idade dos usuários e aplicar proteções adequadas. A NASA anunciou o descobrimento de um planeta semelhante à Terra. A equipe científica atribui a ele 51% de chance de se enquadrar na zona habitável otimista. O corpo celeste, no entanto, apresenta um fator que chama a atenção dos cientistas. As temperaturas podem ser inferiores a 70 graus centígrados, abaixo de zero. De acordo com os pesquisadores, ele é um planeta rochoso, ligeiramente maior do que a Terra, e orbita uma estrela semelhante ao Sol, em um período de aproximadamente 355 dias. Apesar dessa semelhança, a estrela em torno da qual ele gira é mais fria e menos brilhante, o que explica as temperaturas extremamente baixas registradas no planeta. O Space Liberdade informa que o presidente Donald Trump fez um anúncio hoje em relação ao Oriente Médio, dizendo que uma enorme armada está a caminho daquela região, um contingente ainda maior do que o que estacionou junto à Venezuela. We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. A União Europeia designou a Guarda Revolucionária do Irã como terrorista. Kaja Kallas, chefe da diplomacia do bloco, afirmou que a unidade militar foi colocada no mesmo patamar da Al-Qaeda, do Hamas e do Estado Islâmico. A União Europeia sancionou autoridades e entidades do Irã por causa de violações. Indivíduos da Guarda Revolucionária Islâmica e entidades relacionadas a atividades de censura estão entre os afetados. A Rússia diz que pode retirar os funcionários de uma usina nuclear no Irã. A instalação de Bushehr é a única usina nuclear em operação no Irã construída por Moscou. O exército do Irã recebeu um lote de 1.000 drones, segundo uma agência de notícias. O comandante militar do país afirmou que as forças iranianas buscam se aprimorar para combater qualquer agressor. Autoridades israelenses e sauditas visitam os Estados Unidos para discutir a questão do Irã. As tensões aumentaram com o envio de mais navios de guerra norte-americanos ao Oriente Médio. Os Estados Unidos entregarão um petroleiro apreendido à Venezuela, disseram as autoridades. A embarcação Sofia transportava petróleo quando foi interceptada no dia 7 de janeiro pela Guarda Costeira e pelas forças militares norte-americanas. O presidente Donald Trump anunciou a reabertura do espaço aéreo da Venezuela. As companhias aéreas interromperam praticamente todos os voos para Caracas após uma advertência da FAA, a Administração Federal de Aviação, feita no dia 21 de novembro. Embaixadas e empresas revisam os planos de saída de Cuba depois das ameaças dos Estados Unidos sobre a queda da ditadura comunista. A informação foi divulgada pela agência EFE com base em relatos de diplomatas e de representantes do setor privado em Havana. Após um alerta dos Estados Unidos, o Chile cancelou um projeto de construção de um observatório astronômico com a China. Segundo a chancelaria chilena, além das preocupações levantadas por Washington, o acordo com Pequim para a construção do observatório não seguiu as regras legais exigidas para esse tipo de cooperação internacional. Neste dia 30 de janeiro, em 1703, 47 Ronin, ou samurais sem um senhor, sob o comando de Oishi Yoshio, vingavam a morte do mestre deles, matando Kira Yoshinaka. Em 1820, Edward Ransfield, capitão da Marinha Real Britânica, avistava a península Trinity e reivindicava a descoberta da Antártida.
Em 1862 era lançado o primeiro navio de guerra encouraçado a vapor norte-americano, o USS Monitor. Em 1869 era publicada por Ângelo Agostini na revista A Vida Fluminense As Aventuras de Nhô Kim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, considerada a primeira história em quadrinhos brasileira e uma das mais antigas do mundo. Em 1948, Mahatma Gandhi era assassinado por um extremista hindu. Em 1956, a casa do líder dos direitos civis, Martin Luther King Jr., era alvo de coquetéis Molotov em retaliação ao boicote feito aos ônibus de Montgomery. Em 1969, ocorria a última apresentação pública dos Beatles no telhado da Apple Records em Londres, com um show improvisado que acabou sendo interrompido pela polícia. E em 2013, Naro 1 se tornava o primeiro veículo de lançamento fabricado pela Coreia do Sul. Semana praticamente encerrada, mês praticamente fechado, e esta edição está terminando, mas eu aproveito para agradecer mais uma vez a você e para convidar que você entre no YouTube e acompanhe o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website, que é ainda mais seguro. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para o Celson LP Franco, Linete Bartalo, Arnaldo Gomes Viana, Francisco Paulo Pinto, Walter Coelho, Alcione Maria Montandon, Márcia Cristina Peraro Reis, Wilson F. dos Santos, Josinal Cunha da Silva, Wilson Paulo Fialho Félix Júnior, Luiz Carlos Furoni, Eocir Baeza Lopes, Neilton Matos Souza, Rafael Mulan Penido de Oliveira, Dalila Pena Ballarini e para o Paulo Afonso Abreu de Oliveira. E mais uma coisinha. Como você sabe, perguntar não ofende. A filosofia do desgoverno petralha de ocupação, ou melhor, a filosofia do desgoverno propino-afetivo de ocupação, é de que a bandidagem armada não é uma ameaça. Pois então, se bandido com fuzil não representa ameaça, qual é o problema de o cidadão de bem andar armado? Até o mês que vem.